O tema da nossa mensagem hoje é Jesus ressuscitou e pode transformar a sua vida. Jesus ressuscitou e pode transformar a sua vida. Você pode sair daqui nesta manhã transformado. Você que vai estar ouvindo ou vai ouvir essa mensagem pela internet, a ressurreição de Jesus traz uma esperança gloriosa para nós. Jesus quer e pode transformar as nossas vidas. A ressurreição é a base da nossa fé. Tirar ressurreição, tiramos fé, tiramos religião, tiramos cristianismo, acaba tudo aquilo que se fala acerca de Jesus. O diferencial de Jesus é que ele não foi somente um bom homem, ele não foi simplesmente alguém cheio do Espírito Santo que tinha poder para curar, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Não. O diferencial de Jesus é que ele venceu a morte. A morte é o maior dos nossos inimigos. Você fica doente, você fica ansioso, preocupado. Por quê? Porque a morte está batendo a porta. E no mundo aí, o ditado que eles creem, e para eles é verdadeiro, para tudo se dá um jeito, menos para morte. Mas nós que seguimos a Jesus, até para a morte tem solução. Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou. A cruz, Jesus pendurado na cruz parecia o fim, acabou. Aquela multidão, os discípulos. Muitas vezes nós pensamos em discípulos de Jesus e lembramos dos 12. Os 12 eram, os discípulos eram, mas os 12 eram apóstolos. Jesus teve uma multidão de seguidores. E agora Jesus pendurado na cruz, acabou, é o fim. O silêncio do sábado. Jesus foi sepultado. Sábado, aquele silêncio. Jesus está sepultado. E aí vem o domingo. O túmulo parecia ser definitivo. Enterrou, pôs aquela pedra, pôs o selo, o lacre de Roma. Acabou. Isso é definitivo. Não tem como. Mas o terceiro dia chegou. Aleluia. A morte não teve a última palavra. E hoje nós estamos aqui por causa disso. Porque o nosso Jesus, ele está vivo. Nós não seguimos um morto. Nós seguimos alguém que está vivo. Ele ressuscitou. O primeiro ponto da nossa mensagem é: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Lucas 24, 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, alta madrugada, foram elas, mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Em outro texto fala que elas tinham uma preocupação. A pedra era grande, que estava lacrando, tampando o sepulcro. E elas tinham o pensamento: como é que a gente vai tirar a pedra? Como que a gente vai chegar lá? Nós não temos força para isso. E aqui eu aprendo uma lição com essas mulheres. Mesmo não tendo a solução, elas podiam falar: nós nem vamos então. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Não tem solução? Para que eu vou lá? Mesmo assim, elas foram, porque elas tinham no coração o desejo, a chama ardendo. Sabe de fazer o quê? De passar um perfume, um aroma no corpo de Jesus, no cadáver de Jesus. Era esse o desejo dessas mulheres.
mas havia uma pedra. Mas quando elas chegaram lá, verso 2, encontraram a pedra removida do sepulcro. Queridos, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a minha vida. As pedras que ainda estão entulhando as nossas vidas, Deus vai arrancar. De maneira sobrenatural. Ali houve um terremoto. Os soldados, né, aqueles homens truculentos, né? Como que eles ficaram? Como que desmaiados. Eu consigo imaginar um pouquinho a cena. O terremoto que a morte não pode segurar Jesus no sepulcro. Agora, a pedra foi removida, não é para Jesus sair. Jesus não precisa mais disso. Quando os discípulos estão reunidos, a porta fechada com medo, Jesus passa entre as portas, entre o muro, seja lá o que for. Não tem bunker, né, que se barre Jesus de entrar. E ele entrou ali e falou: a paz seja convosco. Então a pedra foi removida por causa de quem? Das mulheres que queriam chegar ali. E elas vão e encontram o túmulo vazio. Verso 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Imagina a situação daquelas mulheres. Não acharam o corpo de Jesus. Não está lá. Encontraram o túmulo vazio. O maior inimigo da humanidade foi derrotado, a morte. Elas chegam, deparam com a pedra removida e o corpo de Jesus não está lá. Aquele silêncio da morte foi quebrado pela vida. Você tem medo da morte? Tinha um senhor que congregava conosco. Ele morria de medo da morte. Eu falava para ele: escuta, mas nós não temos mais medo da morte. E o pedido dele para a família é que esperasse 3 dias e vissem lá com os médicos, com aparelhos, para que fosse detectado realmente que ele tinha morrido, que ele tinha medo de ser enterrado vivo. Muitas pessoas crentes ainda carregam medo da morte. Como o nosso irmão Sidney diz, a morte é uma promoção, né? Se sai daqui é promovido no céu. Quer continuar aqui? Quantos querem ir para o céu? Hoje. Hoje? Irmão, não precisamos mais ter medo. Queridos, Jesus já venceu aquilo que mais nos assusta. Ele já venceu. Então o túmulo está vazio. Ponto 2, a voz dos anjos. Jesus venceu a morte. Olha aqui no verso 4. Aconteceu que perplexas, quando a gente lê, nós lemos, foi lido aqui, né? Os 4 evangelhos. E essas mulheres aqui, como que elas ficaram? Perplexas, aqui diz. Mas elas ficaram apavoradas. Elas ficaram morrendo de medo. Apareceu ali 2 varões com vestes resplandecentes. 2 varões, 2 anjos. Você já viu anjo? Eu vi uma vez, estava no seminário, lá em Arujá, São Paulo. Foi a única experiência que eu tive com visão de anjo. O Daniel um dia falou para mim que ele estava andando ali e ele viu um anjo. Os anjos existem. Em Hebreus fala que os anjos, eles são o quê? Ministros
servos, empregados que Deus manda para socorrer, para trazer alívio, para proteger quem? Nós! Ah, eu não creio, pastor. Pode mandar seu anjo para cá que eu aceito. Olha lá, a voz do céu. Deus mandou os anjos ali. Elas estavam possuídas de temor. Baixaram os olhos para o chão. Acho que o medo era tão grande que elas não conseguiam ficar olhando, ou a luz resplandecente dos anjos, elas baixaram a cabeça, talvez por referência, não sei. E o que eles falaram? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Queridos, sepulcro, cemitério, a gente vai para ver morto, é ou não é? Vai lá ver morto. Ou alguns tradicionais, e principalmente católicos, apostólicos romanos, têm o hábito de visitar os mortos no cemitério. Leva flor, limpa o túmulo, aquela coisa toda. Não é? A última vez que eu fui, foi lá na minha cidade de Montemor, estava eu, Miriam, minha mãe, o Daniel estava junto. E a Miriam falou, mas por que você está dando tanta risada? Eu fiquei abismado, Sidney. Eu fui andando assim, Miriam, esse aqui jogava no gol do meu time, e aquele outro aí não sei o que tem e tal. Vocês que são mais novos, vocês não sabem o que é ter medo de assombração. Vocês não sabem o que é ter medo de cemitério. O cemitério lá na minha cidade tem a estrada, do lado de cá o cemitério, do lado de cá o campo de futebol. Quando a gente jogava à noite, o seu Setúbal, o velhinho que tomava conta do campo para economizar energia, acabava o jogo, ele apagava tudo. A gente nem trocava de roupa, saía correndo, com medo do cemitério. Né? Por que buscar entre os mortos o que vive? Ou seja, o que os anjos estão falando? Vocês estão procurando no lugar errado. Aqui é lugar de morto. Mas Jesus que vocês estão procurando, ele não está mais aqui. Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Essa é a mensagem que nós temos para esse mundo. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele morreu sim. E muitas pessoas trazem à memória somente a morte. Com santinhos, com crucifixos, etc, etc. Mas a cruz também está vazia. O sepulcro também está vazio, porque Jesus ressuscitou. O céu, Deus, manda a interpretação ali daquilo que a terra não podia entender. Como é que você vai explicar? Mas eu vi, sexta-feira, eu vi José de Arimateia, eu vi o corpo, eu vi, como é que pode? A nossa mente humana não pode explicar. O céu explica. A nossa fé aceita. Ele ressuscitou. Isso é loucura para... Queridos, Jesus apareceu depois de morto mais de 10 vezes. Depois que ele ressuscitou. E uma vez ele apareceu para mais de 500 pessoas. Não tem como negar isso. E ele viveu aqui entre nós, ainda depois de ressurreto, por 40 dias. Ele está vivo. Aí ele não morreu outra vez para ir para o céu. Ele foi assunto, ele foi elevado ao céu. E a história de Jesus não termina aí. Ele foi glorificado, ele foi exaltado, ele foi reconhecido no céu. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele está vivo, ele está preparando morada para nós lá no céu. Mas vai chegar o dia, e está próximo. Quando a gente vê os noticiários, por favor, não vamos ter a mente mundana. Tá vendo? Esse governo, aquele povo, aquele país, essa mente que o mundo não consegue explicar. A Bíblia deixa claro que no final haverá uma grande batalha, a batalha de Armagedon.
E pelo que indica, está por um fio de acontecer uma guerra mundial. Ah, então quer dizer que vai ser isso? Não estou falando, por favor, irmãos. Não vamos interpretar mal. Só tem uma pessoa que sabe, Deus. Nós não sabemos. Lembro na época de um grande político que tinha uma mancha lá na testa, aí a igreja evangélica, é ele tem a marca da besta. Ele morreu, já foi embora e nada aconteceu, não era ele. Nós podemos pensar, podemos comentar, podemos, mas não podemos afirmar nada. Mas o que nós sabemos é que tudo está sendo preparado. Eu já falei para a igreja, eu tenho um temor muito grande no meu coração de atribuir a Deus aquilo que é do diabo ou atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. Então a gente tem que medir as palavras. Pode ser, é uma coisa, afirmar é outra coisa. Mas Jesus, ele não está entre os mortos. Ele vive. Ele ressuscitou. Queridos, imagina você, não é? Você vai até um lugar, uma pessoa que você ficou sabendo que morreu há um tempo atrás, de repente você vê a pessoa. Pode imaginar o baque que o pessoal leva? Ué, aconteceu comigo. Aqui nossa vizinha, Dona Angelina, já tinha vindo aqui no culto, tudo. Só que na minha cabeça a Dona Angelina era outra mulher. Aí veio a pandemia. Aí ficamos sabendo que a Dona Angelina morreu. Aí um dia eu estou no Jardim Paulista, eu vejo a Dona Angelina. Falei, Jesus amado, que tá... dá um tilt na cabeça. A gente não sabe se está tendo visão depois que... Não é? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Imagina você, um monte de pessoas caminhando a escuridão, sendo que aqui atrás está a luz. É assim que o mundo caminha. Procurando e tal, e aquela coisa toda, aquele envolvimento todo, é passeio, é diversão, é ganhar dinheiro, é trabalho, é isso, escola, tudo, e não vê a luz de Cristo brilhar. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, mas eu estou falando que há algo que é melhor. Onde você tem buscado sentido para a sua vida? O que nesse mundo traz alegria ao seu coração? É Jesus? Se a Miriam colocar no casamento ou no marido dela, ela vai se frustrar. Ou não vai? Quase todos os dias. Nem tanto, né, mulher? Mas a gente é falho. Mas Jesus não. Por isso nós podemos colocar com segurança, com alegria, com paz no coração. Acontece alguma coisa, a gente deposita ao pé da cruz. Há uma circunstância, há um noticiário, a gente vai até Jesus. Mas do jeito que está a economia, queridos, a nossa economia é baseada lá no céu e lá não tem oscilação. Mas e se voltar? Deus é Deus. Um servo de Deus, mandado por Deus, sair da terra onde ele estava, todo mundo passando fome, não tinha água, ele está lá num riachinho, acaba a água do riacho, de repente ele olha no céu, vem vindo um corvo. Né? A gente pensa que esse negócio de drive, como é que chama? Comida que entrega, motoqueiro, né? Que é coisa moderna, né? Ou do iFood, Drive, como é que é? Naquela época, o passarinhão grandão já vinha, marmita. Você crê nesse Deus? Então nós não precisamos temer nada. Na quarta-feira, nossa querida Alice vai passar por uma cirurgia. Tão pequenininha, né? Dói no coração.
mas Jesus vai estar com ela. A gente pode descansar, a gente pode glorificar, a gente pode agradecer a Deus antes. Carnaval, Sidney internado, colocando lá, ó, aparelhinho. Que coisa, nosso Deus, nós não precisamos temer nada. Por isso que uma das palavras que Deus mais fala na Bíblia para nós, sabe o que é? Não temais, ou seja, não tenha medo. Ih, pastor, mas essa situação, não tenha medo. Ah, mas você não sabe, não tenha medo. Onde a gente tem buscado o sentido da vida? Dinheiro? Ah, se eu tivesse dinheiro, minha vida ia ser diferente. Ia mesmo. A leitura nossa ontem foi Jesus falando das riquezas. Muitos estão buscando na religião, mas uma religião vazia. Os grandes homens de Deus do nosso tempo, eles afirmam assim: nunca vimos igrejas tão cheias de pessoas tão vazias. Vão por causa do show, é show o culto hoje. Mas continuam com o coração vazio. Só Jesus pode dar a verdadeira alegria, a vida verdadeira. É só Jesus. Terceiro ponto. Jesus ressuscitou. Como prometeu, Deus cumpre sua palavra. Repita comigo assim: Deus cumpre sua palavra. Se tem uma palavra de Deus, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Olha o verso 6. Os anjos ali, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Ou seja, Jesus falou não uma, não duas, inúmeras vezes Jesus falou para aqueles discípulos: eu tenho que morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou cair na mão dos religiosos. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus pregou isso, mas eles não tinham compreendido. E quando Jesus morre na cruz, eles acham que chegou o fim. Aí o anjo precisa falar para aquelas mulheres: lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse, olha o que Jesus disse, e agora os anjos estão falando que Jesus já havia dito isso para elas. Importa que o Filho do Homem, Jesus, seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Queridos, eu pergunto para você, tem maneira de ser mais claro do que isso? Agora, quantas pessoas no nosso dia de hoje, a maior parte da população mundial, não acredita? Não acredita. Muitos daqueles que vão estar desejando feliz Páscoa não acreditam. E quando você fala, mas está escrito, eles falam, mas nós não acreditamos. Mesmo os religiosos. A Bíblia foi escrita por homens. Está cheio de falha. Nunca leu a Bíblia e fala assim, tá, a Bíblia está cheia de falha. Eu pergunto, fala uma. Eles não sabem. Mas ouviu alguém dizer. E aí ficam em cima da mentira. Quem é o pai da mentira? Queridos, a igreja não tem parte com a mentira. O pai da mentira é o diabo. Jesus, ele falou, e as mulheres, os discípulos, tinham esquecido. Mas quando o anjo cita novamente, olha o verso 8. Então, se lembraram das suas palavras. Aí caiu a ficha, conforme a gente diz, né? Nossa, é mesmo, ele falou isso. Como é que eu não... Irmãos, a palavra de Deus, ela pode atingir a nossa mente, pode se alojar na nossa mente, a gente pode decorar. Já viu gente falando assim, meu parente, meu conhecido, seja lá quem for,
conhece a Bíblia todinha, mas ainda não se converteu. Não conhece. Conhece aqui na mente, não chegou no coração. E chegar a palavra de Deus da mente ao coração, só o Espírito Santo pode fazer. Não é eu pregar muito para a pessoa, não é Deus trazer a revelação. Agora, tem uma doutrina que muito pouco se fala, a da eleição. Já ouviu falar da doutrina da eleição? Há uma controvérsia entre dois grupos de protestantes e evangélicos. Tem um grupo que não acredita e tem outro grupo que acredita. Eu acredito e não acredito. O que é isso? Deus tem os seus escolhidos, ponto final. Eu creio nisso. Segundo ponto, nós não sabemos quem é. Por isso que a gente tem que pregar para todo mundo. Aí quem não acredita nisso fala assim, então quer dizer que a pessoa pode ir para o mundão aí que ela já está salva. Essa pessoa não vai para o mundão. Ela vai permanecer em Cristo Jesus. Apostasia, o que significa? Aquele que era e deixou de ser. Experimentou Cristo e abandonou. Não é? Esses não têm recuperação. Mas eles estão aí. Então, Jesus falou. Agora as mulheres lembraram. Ou seja, nada do que estava acontecendo por acaso. Sabe, a gente também não esperava isso, mas aconteceu. A gente não sabia que ele ia ressuscitar, mas ressuscitou. Ele falou, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está vivo. Você crê nisso? É interessante como a gente acredita nas coisas que já aconteceram. Mas temos muitas vezes deficiência em acreditar naquilo que vai acontecer. Você acredita que Jesus voltará? Como é que está a tua vida? Está de acordo com a vinda dele ou... Parece que não vai acontecer. Mas vai. Ele virá. Então, lembra, se Jesus, se o Espírito Santo, se Deus te prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Queridos, existe nos nossos dias essa diferença desses dois grupos, né? Estão falando muito acerca dos dons. Tem um grupo, homens de Deus, eu amo ouvir as mensagens desses homens, mas eles são cesacionistas, mais ou menos isso. Eles acreditam que os dons acabaram, que não tem mais profeta, não tem mais profecia, não tem mais apóstolo, não tem mais cura, não tem mais expulsar demônio, acabou. Tudo isso aí era para o tempo de Jesus. Eu não acredito nisso. Porque em Efésios diz que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Coríntios 12 fala dos dons do Espírito Santo. E sabe o que nós, igreja, estamos precisando? Não é de uma nova estratégia. Nós estamos precisando do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Pastor, mas como é que a gente faz para ter? Não somos nós, é Ele. Se agora, se hoje, agora à tarde, amanhã, Ele quiser, Ele faz acontecer. Não, mas é porque a igreja está buscando. Irmãos, os avivamentos nasceram quando a igreja estava mundana, estava em queda. A gente tenta centralizar as coisas de Deus em nós. Se eu orar bastante, o milagre acontece. Não é se eu orar bastante, o milagre acontece. O milagre acontece porque Ele manda acontecer. Eu orar bastante é minha função, é meu ministério sacerdote. É diferente. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que nos últimos dias a fé de muitos, o amor de muitos, nos últimos dias comichão nos ouvidos. Tem aí uma propaganda, um pastor está vindo, acho que de Santa Catarina,
e está marcando tudo gratuito para os pastores, que ele vai ensinar como fazer sinais, maravilhas, etc. É Ele. Sabe o que nós precisamos como igreja? Buscar o quebrantamento, cara no chão, para Deus. Eu sou crente, mas se não for o Senhor, se não for a tua misericórdia para comigo, se não for a tua compaixão. Esses dias eu tenho pensado muito na palavra graça. A gente traduz simplesmente por favor imerecido, mas a gente ainda não tem experimentado o poder da graça de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, numa cultura aqui no Brasil de que Deus é um velhinho e ele manda você fazer as coisas, se você não fizer, ele te castiga, e daí você vive pensando, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer. Mas chega um momento que a gente olha para Deus e fala, Deus, eu não consigo fazer nada certo, aquilo que Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero faço. Não é assim mesmo? Pensar coisas boas é difícil, agora pensar porcaria, você não precisa nem... Ele prometeu, ele vai cumprir. Uma pergunta, você vive a sua vida baseado nas promessas de Deus ou nas circunstâncias? Se eu vivo nas promessas de Deus, eu posso estar no fronte da batalha. Eu estou em paz. Se eu vivo pelas circunstâncias, não é? Aquela família que estava aqui de sírios, está para chegar 12. Foram para Curitiba e tinha lá uns drones. Aí eles falaram assim, olha, para vocês isso é diversão. A gente vê isso aqui e a gente fica com medo. Porque hoje em dia eles fazem bombardeio com os drones. Se eu vivo baseado... Ixi, você viu o preço da gasolina? Agora vai aumentar tudo. E aí a gente começa, não é? A viver com a mente focada na circunstância. O que vai ser de mim? E agora? Vamos olhar para as promessas. De modo algum te desampararei. Ele está conosco. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, na presença dos inimigos, o cálice transborda. Olhar para a palavra de Deus. A dúvida, querido, apaga a fé. A pessoa começou a ficar com dúvida. Eu fico assim, não é? Tem um jovenzinho, ele cresceu no nosso meio, hoje não mora mais no Brasil. E meninão. Ele entrou na faculdade. Menos de um mês ele chegou para a avó dele e falou, eu tenho repensado essa questão de Deus, não dá para... E muitas vezes a gente está no culto, a gente crê, a gente lê a palavra de Deus, mas a gente aloja na nossa mente problemas, dificuldades, circunstâncias do mundo. Jesus falou assim, Pai, eu não peço para que o Senhor tire-os do mundo, mas protege eles aí, cuida deles. Você acha que Deus não cuida de você? Não é? Sabe aquele... Imagina você comprou um bem lá para sua casa, né? E aí começa a dar defeito, você leva lá para trocar. Eu gosto de pensar nisso e de vez em quando eu falo para Deus, Deus, eu estou aqui, ó. Não estou funcionando legal. Precisa trocar algumas peças. Será que o papai cuida bem de você? É lógico que a nossa fé, né, ou nossa religiosidade vai falar, sim, cuida, mas pensa um pouquinho no dia a dia, aquele momento que você fica meio nervoso, aquele momento que você fica meio agitado, e irado, e ansioso, e com medo. Ouça!
Deus falando assim: não temas. Dona Margarida, os vizinhos não vão tocar na vida da senhora. Tem que passar por cima dele. E para finalizar, nós vemos a reação. A ressurreição exige uma resposta. Olha o verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Aquelas mulheres ficaram com muito medo, mas agora já o medo delas está se tornando em alegria. E elas vão, não é? Se você sabe a mensagem da ressurreição, você tem o compromisso, a responsabilidade, o privilégio de falar para o mundo que ele ressuscitou. E elas foram e contaram. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram todas essas coisas aos apóstolos. Aqui não são os discípulos, são os 12 apóstolos, ou melhor dizendo, os 11 apóstolos. Qual foi a reação deles? Jesus havia falado para eles também aquelas palavras que o anjo falou: vou ressuscitar ao terceiro dia. Tais palavras lhes pareciam como delírio, conversa tola, conversa sem sentido. Esse é o significado dessa palavra. E não acreditaram nelas. Jesus falou, eles ouviram, aconteceu. Eles não acreditaram. Quem eles? Os apóstolos. Aqueles que caminharam com Jesus 3 anos e meio. Aqueles que comeram com Jesus, dormiram, ouviram as mensagens, viram as pessoas sendo libertas de demônios, viram a multiplicação dos pães por 2 vezes, viram Jesus pregando, ensinando e não acreditaram. Isso me coloca uma pulga atrás da orelha. Porque muitas vezes eu penso assim, não, eu já sou convertido. Não, agora não tem mais problema, eu acredito, tudo que está ali eu acredito, etc, etc. Mas será que vivemos como alguém que verdadeiramente acredita? Se eu acredito na palavra de Deus, eu entendo que aqui nesta terra eu sou o quê? Peregrino. Eu estou de passagem, eu não estou acumulando riquezas. Riqueza é lá no céu, é lá que está o meu coração. Eu sou cidadão do reino. Eu não me envolvo com as coisas tramóias desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo é quem rege essas coisas. Mas eu vou reagir de alguma forma. E esses reagiram não acreditando. Alguém já contou para você um milagre, um testemunho que ouviu, e lá no fundo você pensou assim, será? Será? Irmãos, tem a história, é cedo ainda, Dani. Tem histórias nos nossos dias, ou um pouquinho mais de tempo, pastores, esses dias eu vi, um pastor chamou um rapaz lá do meio do povo, o rapaz veio, falou assim, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que você é cego e você está vendo agora. O rapaz pegou o microfone da mão do pastor e falou, você me pagou para vir falar isso aqui. Aqui no Brasil, pastores marcavam cadeiras onde ele já sabia que ali ele podia chamar. Escutas para a pessoa que chegando no culto, você é quem, tal, você é da onde, tal, passa tudo informação. É uma coisa, isso é real. Os pastores estão milionários, multimilionários. Jesus não tinha nada. Aí você é o quê? Eu sou seguidor de Jesus. Qual que é a reação? Alguns aqui duvidaram, não é? Delírio. O que aconteceu com Pedro? Para finalizar, verso 2, qual foi a reação de Pedro? Pedro, porém, mas contudo, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro.
Eu fico imaginando Pedro, né? Aquele explosivo, etc, etc. João também foi. João chegou na frente, João corria mais do que Pedro, mas João parou na entrada. Pedro entrou com tudo. Eu não sei, parece aqui que ele estava querendo uma confirmação, mas será que é? Porque ali fala que eles não acreditaram. Eu só acredito, já viu gente falando assim? Eu só acredito vendo. E nós somos chamados a acreditar para depois ver. E baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aí você fala, agora acreditaram. Eles continuaram no cenáculo, a portas cerradas, fechadas, com medo. O que vai acontecer com a gente? Irmãos, eu tiro uma verdade aqui. Nenhuma pessoa fica neutra diante da ressurreição. Até aquela pessoa indiferente, ela fez a escolha. Ela escolheu não acreditar. Se eu acredito na ressurreição, tudo na minha vida muda. Os meus valores mudam, tudo. A minha expectativa muda. A maneira como eu gasto a minha energia, eu gasto aquilo que Deus coloca em minhas mãos, coisas materiais, tudo muda, porque Ele ressuscitou e eu também vou ressuscitar. Ah, pastor, mas minha vida aqui está difícil. Filho, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Espera mais uns dias. Não é? Vai mudar. Nós vamos viver na glória com Ele. Vai acabar toda a dor. Nós, né, de terceira, quarta, quinta idade. Se um dia a gente acordar e não tiver dor nenhuma, a gente vai assustar. Não é assim? Ué, o que aconteceu comigo? A dor sumiu. Não é? Mas vai chegar um dia que acabou tudo. Sidney, tem uma triste notícia para você. Você não vai entrar lá com esse pareirinho, nem você, nem herói. Vai receber um coração novo. Tudo novo. Não vai ter mais nada de dor, nada de enfermidade. A última lágrima Jesus vai enxugar. Acabou o tormento. Porque aqui este mundo é um tormento. Eu não sei você, eu fico com medo até de mim mesmo, de pensar bobeira. Quando eu vejo os noticiários, quando eu vejo o que estão fazendo por aí, eu falo, não é possível. O que nós, humanidade, nos tornamos? As pessoas têm mais sensibilidade para o cachorrinho que foi espancado, sou contra, sinto dor, mas não tem mais sensibilidade para o ser humano. É tudo normal. Queridos, há um tempo atrás, falava em guerra, a gente ficava com medo. Hoje fala de guerra, parece que não é nada. O ser humano passando dificuldades, gente morrendo de fome, criancinhas na África com aquele barrigão cheio de enfermidades, e o homem mandando um foguete para dar volta na Lua. Pode fazer? Pode, mas vamos cuidar de nós. Esse mundo, alguém definiu assim, o mundo é imundo. Você já fez a sua escolha? O que significa para você a ressurreição? Primeira coisa, os meus pecados foram perdoados. Aleluia. Segunda coisa, a culpa foi removida. Se você é crente verdadeiro, não deixe o diabo colocar culpa na sua mente.
Não aloje na sua mente pensamentos malignos. Ah, mas eu acho. Achar não é verdade. Eu acho que aquela pessoa olhou assim para mim porque ela... Cuidado. O diabo vem e coloca tanta porcaria que vai gerar o quê? Vai gerar discussão, vai gerar facção, vai gerar inimizade, etc, etc. A cruz significa para mim que eu tenho a possibilidade de um novo recomeço. Olha para trás e fala, ih, cara, quanta sujeira você fez. Quanta porcariada você fez. Agora eu olho para Cristo, o sangue dele me cobre. E tudo fica limpo. E eu começo uma nova vida. Ah, mas eu já sou crente. Tudo bem, mas ser crente não significa que a gente não aloje coisas erradas no coração, pensamentos, que a gente tenha reações indevidas, palavras que saem da nossa boca que não glorificam o Senhor Jesus. Eu posso a cada dia ter uma mudança, uma transformação. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Nem a maior verdade da terra, que todos vão morrer. Agora eu estou livre. Eu vou ressuscitar com Ele. Aleluia. Repita assim comigo, em fé no coração. A morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. Ele não só voltou a viver, como Ele ofereceu para nós a ressurreição. Vamos concluir. Lá na cruz, Jesus disse, está consumado, aconteceu. O túmulo está vazio, a morte foi vencida. Queridos, desses 4 textos aqui, lidos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum deles, Deus, pelo Espírito Santo, está tentando provar que Jesus ressuscitou. Simplesmente está contando os fatos. Deus não precisa provar nada. Aí eu acredito ou não. E seu coração, como é que está? Seu coração está cheio de fé, de vida? Ou seu coração é um túmulo? É um sepulcro, tem uma pedra enorme fechando, tem situações, tem coisas, tem experiências que eu não quero nem lembrar, depositou lá no túmulo do coração, fechou tudo e não quer, e vive com cheiro de morte. Queridos, não vamos fazer desse culto mais um culto em nossas vidas. Vamos permitir que a ressurreição de Jesus venha trazer ressurreição nas nossas vidas. Ele não precisava de cruz, porque ele não pecou, mas ele tomou todos os nossos pecados e ele entregou a vida dele. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. Algum pecado que você tem lutado e não tem conseguido vencer? Algum sentimento de culpa? Querido, sentimento de culpa mata. Sentimento de culpa tira a paz, tira a alegria. Sentimento de culpa nos deixa ansioso. Eu tinha um sentimento de culpa tão grande, eu não sabia explicar por quê. Casei, tocava o telefone em casa, a Miriam falava, Kiko, é para você. Eu pensava, o que será que eu fiz de errado? Aquele sentimento de culpa que joga a gente lá no fundo do poço, a gente sente como o pior dos piores. Jesus ressuscitou. Ele tira a culpa, a maior culpa nossa. Porque não eram somente aqueles que estavam lá falando para Jesus, crucifica-o, nós também estávamos lá, representados pela raça humana, não foi só Adão e Eva, nós também estávamos lá. Baixe um pouco tua cabeça, pense um pouco, algum sentimento de culpa,
algum sentimento de inferioridade, de medo, alguma coisa que ainda produz ansiedade. Vamos ouvir a voz do Senhor nos chamando para a vida. Muitas pessoas acostumam caminhar com Deus e vivem uma vida de cristão distante de Deus. Não sente mais a presença do Pai. Cantar louvores virou cantoria, orar virou palavras vazias. Jesus nos convida hoje, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está convidando, venha para a minha vida. A pedra foi removida do túmulo. Deixe Deus remover tudo o que está impedindo você de viver. O que tem deixado você triste, infeliz, preocupado, ansioso, vazio? O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa. Você quer falar para Ele hoje, Jesus, eu quero a tua vida. Estou cansado da minha vida. Estou cansado de ser quem eu sou, de pensar como eu penso, de falar as mesmas coisas sempre, sentimentos, etc, etc. Senhor, eu quero a tua vida. Não a vida da morte, eu quero a vida da ressurreição, a vida da vitória, a vida do sepulcro vazio. Tira, Senhor Deus, o cheiro da morte que tenho exalado. Se você quer essa vida de Jesus, eu quero convidar você a se colocar em pé.